Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Alegrem-se e exultem. Reflexões para o Evangelho do 7º domingo do tempo comum. Alguns provérbios populares são frequentemente repetidos e muitas vezes nem nos damos conta do alcance que eles podem ter à medida que colocados em prática. Por exemplo, violência gera violência. Ou o contrário, gentileza gera gentileza. As instituições públicas e particulares, associações e grupos organizados, repetidamente promovem campanhas pela paz em todos os níveis e em todos os ambientes. Nas escolas públicas de Santa Catarina, é obrigatório a organização do Núcleo de Prevenção, Atenção e Atendimento às Violências na Escola. Estas e outras iniciativas, pela harmonização das relações entre as pessoas, num primeiro momento nada tem a ver com a prática de alguma religião e, na maior parte delas, sequer tem alguma referência ou fundamento na Palavra de Deus. Mas a liturgia da palavra desse domingo, além de insistir nas relações de fraternidade entre as pessoas, aponta essa prática como condição para a santidade. Ou seja, a construção de um mundo novo e muito melhor começa pelas práticas cotidianas de bem-querer e de respeito. As 3 leituras deixam claro que Deus é misericordioso e não nos trata segundo nossos merecimentos, nem tampouco segundo nossas falhas, mas nos trata na proporção da sua infinita misericórdia. Para quem se declara cristão, está aí uma resposta necessária, que significa ter atitudes concretas em favor da paz e da comunhão com todos. Usando o convite para a santidade, a palavra de Deus sugere que a perfeição é um caminho nunca acabado, mas que pede sempre de novo compromisso sério e radicalidade generosa, que se concretize numa sociedade onde todos vivam como irmãos. O Papa Francisco, quando fala da santidade, afirma que existe um caminho para a santidade, e este, diz ele, implica na vivência das bem-aventuranças. No documento sobre a santidade no mundo contemporâneo, o Papa declara textualmente que a santidade está ao alcance de todos aqueles que vivem as suas obrigações com responsabilidade. O caminho da santidade, diz Francisco, exige ousadia e ardor, o que, em outras palavras, significa dizer: neste caminho não tem espaço para a tristeza e o desânimo. A primeira leitura deste domingo começa com um desafio que sai da boca do próprio Deus: sejam santos, porque eu sou seu Deus e santo. E ser santo não significa andar de cabeça inclinada o tempo todo, olhando para o céu, esquecendo-se do amor e do compromisso com as pessoas com quem convivemos. A santidade passa pela construção de relações fraternas, nas quais não tenha lugar a agressividade, a vingança, o rancor. Pelo contrário, implica determinação na construção da felicidade ao alcance de todos. Em resumo, a santidade não é um projeto para se construir sozinho e na indiferença com os demais. Na segunda leitura, São Paulo sugere que nada nesse mundo é maior do que Deus e o seu amor pela humanidade. E se tem alguma atitude que deve nortear a nossa existência, significa permitir que Deus faça morada em nós. Acaso não sabem que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vocês?
Tudo é seu, mas vocês são de Cristo e Cristo é de Deus. São Paulo não está negando os valores e a sabedoria humana, mas deixa claro que, antes de tudo, o que é humano está em Deus, e está em Deus e na sua sabedoria. As leis têm por objetivo evitar que a violência se torne a medida de retribuição das ofensas e injúrias recebidas. Jesus, porém, vai muito além e não se dá por realizado com a estrita prática da lei. Ele propõe acabar com a espiral de violência. A proposta de Jesus implica numa revolução de mentalidade que vigorava na época. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e rezem por aqueles que os perseguem. Assim se tornarão filhos do Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amam somente aqueles que eles amam, que recompensa terão? Para os seguidores de outrora e para cada cristão na atualidade, o desafio é o mesmo: superar o restrito cumprimento da lei e multiplicar as oportunidades de comunhão, que, segundo o Papa Francisco, implica em viver o amor fraterno que multiplica a nossa capacidade de alegria, porque nos torna capazes de nos rejubilar com o bem dos outros. É isso que nós rezamos no Salmo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune na proporção de nossas culpas. Tudo o que, quanto dista o nascimento do poente, tanto afasta para longe de nós os nossos crimes. Como um pai que se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o respeitam. Como um pai que se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão daqueles que o respeitam. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde em seus caminhos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.